Licença, posso te contar uma história? Um cosmonauta, certa vez, disse com ciência que a Terra vista de cima é azul. Um escritor contou, com poesia, que o mundo, também visto do alto, brilha graças às fogueirinhas que somos nós. Mas, para quem nunca foi ao espaço sideral, ou não tem ares de poeta, o mundo, muitas vezes, pode não parecer esse lugar. Então, para acender a luz do mundo, é preciso se colorir por dentro e desanuviar certezas. É preciso saber ouvir, sentir e reconhecer cada sopro e cada pulso, que juntos formam esses fogos tão diversos e tão singulares que incendeiam a terra de luz. A história que eu quero te contar foi escrita por mãos que não são minhas, mas me tocam delicadamente nessa canção que compõe o existir e constrói o milagre que cada amanhecer nos concede na imensidão de saber ser junto. Vem, vamos colher a promessa de manter sempre acesa a vida plural e múltipla que existe em nós. A dona girafa vem fazer um carinho. Disse o gosto dessa nuvem é salgado ou é docinho. Meu nome é Miriam, eu sou mãe do Bernardo, do Lorenzo e da Melinda. O Bernardo e o Lorenzo, eles são gêmeos, bivitelinos, e eles nasceram prematuros com 29 semanas. Aí, devido à prematuridade, e porque também o parto teve que ser... O parto aconteceu com 29 semanas, porque numa ultrassom de rotina, um deles não estava recebendo oxigênio devido que tinha que receber, né? E aí, o médico resolveu fazer cesárea com 29 semanas. E por esse motivo, o Bernardo ficou com a lesão, teve uma lesão no cérebro, o que ocasionou a paralisia cerebral que ele tem. Eu sou madrinha e tia da Maria Fernanda. A Maria Fernanda, ela foi uma criança, embora não tenha sido planejada, ela foi muito desejada, desde que a minha irmã anunciou que estava grávida, a família inteira ficou muito feliz. Ela é a única criança dos dois lados da família, Maria não tem primos, né, não tem irmãos, então foi uma festa. A gente acompanhou, a família inteira acompanhou desde o início da gravidez, foi uma gravidez muito tranquila, todos os exames da Maria eram completamente normais, Maria não apresentava nenhuma anomalia, né? Então, até o dia do parto da Maria, ou melhor, até os 6 meses da Maria, a gente não suspeitava que ela tinha alguma deficiência. Gabriel já era o nome que ia ser do meu menino, isso era antigo. Aí, dia 22 de novembro de 2017, nasceu. Nossa, mas assim, minha vida iluminou, eu fiquei apaixonada, a gente ficou, né? Muita gente lá. Tinha nosso parto, eu vou pegar a foto, tem... No dia, na época não tinha pandemia, tava minha sogra, meu pai, minha mãe, minha cunhada, meu cunhado, tudo esperando, e eu lá, e o Ricardo assim, com aquela cara assim. Preparando para casar, né? Quando foi em novembro, 3 meses antes do casamento, com tudo pronto, descobri que estava grávida. No casamento eu revelei que era menino. Para mim também foi um choque, porque eu queria menina. Nunca imaginei mãe de menino. Né, amor? Eu cheguei da escola e ela me falou que estava grávida. Eu tive o Gabriel, fui mãe adolescente e não pude ter outro filho logo em seguida, porque não tinha como. Só que eu queria um irmão pro Gabriel. E aí engravidei, veio a Rafa. Foi uma gravidez com muito trabalho, trabalhando o dia inteiro. Não tive tanta coisa, eu esperava mais... Indisposição? Não, eu esperava mais romantismo na gravidez, romantismo do momento, que eu não tive do Gabriel. E acabou que não teve da Rafa também, mas por outras questões, por outra situação de vida, foi assim, aquela coisa de você tá grávida, você tem que viver, você tem que fazer suas coisas, você não vai perder tempo para fazer ensaio de gestante, para fazer chá revelação, para ser paparicada, não tem tempo para isso. No parto do Gabriel, assim que ele nasceu,
quando o médico colocou ele no meu colo, ele começou a procurar meu peito, igual um cachorrinho, começou procurando assim, e nada do Gabriel, eu falava assim, gente, eu vou ter que ensinar meu filho a mamar. Eu não tinha essa questão de que a criança vinha com isso instintivamente. E aí eu sonhava com esse momento. Eu falei, gente, é muito lindo, é uma coisa que toda mãe tem que viver. Na hora que coloca o filho no braço, o filho já vem. E o Gabriel mexia muito, a Rafaela quase não mexia. E eu ficava tentando sentir a Rafaela, e falaram, mas é porque menina mexe menos. E aí a Rafaela não fez isso. Colocou a Rafaela no meu colo, foi como se não tivesse como se tivesse colocado uma boneca. E eu, gente, não tá legal. E aí eu olhei pra ela, e ela não dava sinal de vida, aí pegaram ela, tentaram fazer umas manobras lá, aí ela começou a chorar, chorou um pouquinho e parou. E aí levou ela pro quarto, e a Rafaela não mamou no primeiro momento, a gente foi pro quarto, a Rafaela não mamou, a Rafaela não mamava, e ninguém me dava uma explicação, ninguém me ensinava a amamentar, toda a facilidade de amamentação que foi do Gabriel não estava acontecendo da Rafaela. Quando ela completou 6 meses, que era para iniciar a alimentação, né? Ela não conseguia comer. Ela tinha bastante dificuldade de deglutição. E aí a gente começou, o que está acontecendo? E os médicos falavam, não preocupa, cada criança tem o seu tempo, não preocupa, vai dar tudo certo, espera o tempinho dela. E isso não foi 1 nem 2 médicos, foram vários. Não preocupa, porque cada criança tem seu tempo. E hoje a gente sabe que não, que hoje a gente sabe que existem marcos de desenvolvimento que a criança tem que ter em determinada idade. Mas naquela época a gente não sabia. E então foi uma fono, chamou a atenção. A minha irmã fez curso de gestante com ela, e ela é especialista em amamentação, e aí a gente levou a Maria nela para entender o porquê que a Maria não estava conseguindo deglutir. E aí veio a questão do pescoço. A Maria era hipotônica, né? Maria num termo mais simples, os músculos são mais molinhos. E um dos pré-requisitos para uma deglutição bacana é a musculatura do pescoço tá ok. O pai dela pesquisou muito, todo mundo começou a pesquisar muito na internet, e ele viu um método de uma fono, e foi aí que a Maria começou a comer. Ele foi testando o método nela até ela aceitar. Só que aí já ligou um alerta. Aí a própria fono falou, olha, tem alguma coisa errada, a gente tem que verificar o que é. Nisso a gente trocou de pediatra, a Maria teve a primeira internação, ela ficou internada 7 dias, e a pediatra falou, essa nova pediatra falou, olha, tem alguma coisa errada, a gente tem que entender o que está acontecendo com a Maria, e indicou a gente um neuropediatra. E aí começou a nossa luta, né? A gente não sabia o que ela tinha, ninguém descobriu o que a Maria tinha. A Maria vai fazer 6 anos, o diagnóstico dela saiu quando ela tinha 4. A gente na luta e, assim, nosso mundo desabou. Eu comecei a pesquisar na internet características de pessoas com síndrome de Down. Eu falei, essa menina tem síndrome de Down. Aí eu olhei. Porque não era. Por mais que uma criança é diferente da outra, com 5 horas de nascida, a Rafaela ainda não procurava peito. E aí as enfermeiras, não, é normal, nasce com uma reserva e tudo mais. Não é normal uma criança nascer e ficar 5 horas sem mamar, sem comer nada. Aí começaram a pegar ela de tempo em tempo para medir a glicemia, para fazer o testezinho no pezinho dela, para ver se estava caindo. Falei, gente, isso não é normal. Aí procurei aí dedinho arqueado, que o dedinho deles tem um arquinho assim. Olhei, da Rafaela tinha. Olhinho puxado. Aí fui olhando, porque é é físico, então a gente consegue fazer um exame clínico e detectar a síndrome de Down, independente do cariótipo. Aí eu olhei tudo, falei, gente, essa menina tem síndrome de Down. Aí minhas irmãs chegaram para me visitar, falei, a Rafaela tem síndrome de Down. E não tinha contado pro Felipe. Que isso, você é doida, você fica com coisa de sua cabeça, blá, blá, blá. Falei, tô falando que tem. Aí, não contei pro Felipe. Quando foi à noite, o pediatra dela chegou com uma enfermeira no quarto. Falei, gente, o que esse pediatra tá fazendo aqui? 7 horas da noite, o pediatra passa de manhã. Aí ele chegou, sentou, perguntou como é que a gente tava.
Aí eu falei, eu posso te fazer uma pergunta? Ela tem síndrome de Down, não tem? Aí ele pensou, tipo assim, que bom que você falou, porque eu não tava sabendo como que eu ia falar. Ele, olha, então, eu não posso falar se tem, se não tem, porque às vezes tem as características, mas não... Então precisa de fazer um exame, você vai fazer um exame e a gente vai olhar se ela tem. Mas aí ele romantizou toda a síndrome de Down, falou que é uma deficiência, que famílias especiais, assim, fez ficar um momento muito bonito, sabe? Realmente ficou um momento muito bonito. Eu conheço uma outra conhecida que a menininha dela tem síndrome de Down e que ficou presa em casa 2 anos. Ela não saía, ela não aceitava, porque o médico contou da forma mais escrota, sabe? E então, assim, ele romantizar a situação fez muita diferença para minha aceitação. Que o pessoal fala, você é muito forte. Ou não, gente, eu tive pessoas que me fizeram, que permitiu que o processo fosse menos pesado, né? O nascimento também foi toda uma loucura, porque ele veio de 36 semanas, né? Não estava esperando para aquele dia. Foi muito corrido. Lá na Santa Casa, o médico pediu o exame, né? Eu nem imaginava que tipo de exame era esse, imaginava que era alguma coisa normal. Era um exame bobo. Nunca pensei que fosse um exame para descobrir que tinha síndrome de Down, né? E foi muito difícil a aceitação. Foi bem complicado, porque não é fácil você aceitar um filho, como diz. Você pensar que você vai ter um filho, descobrir que ele vai ser totalmente diferente, né? Foi bem difícil pra gente. Eu acho que é hipocrisia dizer que você não sofre. Você sofre. Porque uma criança, embora ela não seja minha filha, mas ela era um projeto. A gente passava no lugar e pensava, nossa, daqui a pouco a Maria vai estar brincando aqui, a gente vai trazer ela para andar de bicicleta aqui. E aí, não. Então, às vezes eu falo isso, a pessoa fala, mas você não pode ficar assim. Pode, você tem o direito de ficar frustrado com qualquer situação, né? Ainda mais num mundo tão capacitista, numa sociedade que avalia a criança pelo que ela sabe e não pelo que ela é, seu mundo desaba. Você fala, meu Deus, e agora? É tudo muito novo pra gente, então eu falo que é como se fosse, né, interromper um sonho pra gente a partir dali começar a criar outro, né? Eu falo que é isso, porque é um luto mesmo que a gente vive. Porque quando a gente pensa em engravidar, que a gente tem uma gestação, a gente sonha com uma coisa e quando aquilo não acontece, eu falo que é um luto, né, filho? É um luto que a gente vive, realmente é o luto pelo filho idealizado que a gente não vai ter. Né? Porque a gente idealiza o quê? Um filho que vai andar, que vai comer normalmente, que vai para a escola, né? Que vai conversar com a gente e tudo mais. E tudo que eu tinha que chorar, porque eu acho que a gente tem que viver o luto, porque é uma expectativa que a gente cria, é uma criança que a gente, por mais inconsciente que seja, você já traça até a velhice do seu filho. Você nunca tem um filho sem expectativa. Você tem expectativa, por mais que você respeita o processo dele, a gente cria expectativa. E questão de saúde, questão de tudo, né? De como que vai ser o mundo para ela. Aí o meu luto foi ali. A aceitação demorou um pouco. Até hoje, de vez em quando, bate tipo assim, uma incerteza do futuro. A não aceitação, é medo do futuro, medo da sociedade, porque o mundo hoje é muito preconceituoso, né? A gente aceita, mas e o mundo lá fora? Como que vai ser? Com 1 ano e meio,
o Gabriel foi pra escolinha, né, que eu comecei a trabalhar, e a gente só via essa questão dele ser muito inteligente. Ele era muito inteligente, ele conhecia o alfabeto. E aí a gente fez uma festa a gente fez a festa dele de 1 ano, foi uma festa com a família, e a de 2 anos a gente fez na escola. Foi a festa que eu comecei a reparar nele, prestar atenção de como ele era diferente, ele tinha alguma coisa diferente. Ele não interagiu a festa toda, né, amor? Ele ficou brincando, ele brincava com um menino só. E em todas as fotos ele todo sério, ele não interagia nas fotos. E tá, isso ele tinha... Não gostava de parabéns? Não, isso tinha 2 anos. Foi em novembro de 2019. Quando foi em dezembro de 2019, a minha menstruação atrasou de novo. E daí eu fui de novo, falei com meu marido, ele falou que eu era louca. E dia 3 de janeiro eu descobri que eu tava grávida. Ele mamava no peito ainda. E eu desmamei o Gabriel. Parece que quando eu desmamei o Gabriel, que todos os sintomas, né, que a gente começou a perceber dele ser diferente das outras pessoas, quer dizer, todo mundo é diferente, né, mas ele era mais diferente, foi com isso que a gente começou a prestar atenção. Gabriel sempre foi uma criança muito metódica, cores, ele tem hiperfoco em cores, em lugares, copinhos, ele tem que tomar no mesmo copinho. O banho parecia que você ia matar ele. Todo mundo falava, gente, mas ele não gosta de tomar banho, não. Ele não é que ele não gostava de tomar banho. Tinha alguma coisa que eu não consegui entender. Descobriu que ele tem que ser avisado do que vai acontecer com ele. Nós vamos sair. Para acontecer essa entrevista hoje, desde ontem a gente falando com ele, que vai vir amigas da mãe dele, que ele gente. E a gente levou na neuropediatra. E ela ele tem acompanhamento de TO, psicólogo, a neuro, 2 pediatras. E aí realmente fechou o diagnóstico. E aí eu ouvi todo dia, eu e o Ricardo, mas ele não tem cara de autista. Eles têm uma dificuldade muito grande na comunicação, eles têm uma sensibilidade muito maior de cheiro, de textura do que a gente. E eles são muito literais e verdadeiros, sabe, gente? Vocês nunca vão ver uma criança, um autista mentir pra vocês. Vocês nunca vão ouvir, né? São muito literais também. Literais e verdadeiros. Metáforas com ele não funcionam. Não funciona. Depois ali mesmo de 1 ano que a gente foi percebendo, né? Porque acaba que o Lorenzo não teve sequela nenhuma e a gente ia meio que comparando o que a gente acaba fazendo, né? Firmou o pescoço, começou a sentar, já balbucia algumas coisas, né? O Bernardo até 1 ano e meio mais ou menos, ele ainda balbuciava bastante coisa, sabe? Ele não chegou a falar palavra nenhuma não, mas ele balbuciava bastante coisa. Hoje em dia, ele dá uns gritinhos, a gente vê que ele quer cantar, que ele quer conversar do jeitinho dele. Mas até 1 ano e meio ele balbuciava mais, tipo igual o Lorenzo mesmo. Então a gente ainda ficava com isso assim, né? Ele vai falar, ele começou os tratamentos muito novinho, né? Fisioterapia ele já começou desde quando a gente teve o diagnóstico mesmo. Com 3 meses ele já ia na fisioterapia e continua até hoje, né? Que tem que ser um tratamento que tem que ser contínuo. Em setembro de 2018, ela teve a primeira crise convulsiva. O pai dela colocou ela para dormir e ela começou a ter uma crise. E aí de novo, né, a gente estava tranquilo, veio outra pancada, convulsão. Meu Deus, o que é isso? Né, vamos começar de novo, lá de baixo. E aí a gente procurou um neuropediatra. Na verdade, a princípio a gente procurou um neurologista aqui de São João. Ele deu uma medicação para começar o tratamento, falou, olha, não é minha área, vocês têm que procurar um neuropediatra. E graças a Deus tinha um que estava vindo de outra cidade, ele vinha em São João a cada 15 dias, e a gente conseguiu uma consulta com ele. Aí a primeira coisa que ele falou, olha, existe sim uma forma da gente tentar descobrir o que a Maria Fernanda tem. Maria Fernanda tem várias características sindrômicas, e a família não pode ficar sem saber o que a criança tem. Só que esse exame é um exame muito caro, então ninguém indica. Né? O exame na época que a Maria fez ficou em torno de R$12 mil pra gente descobrir o diagnóstico. Só que a gente não tinha condição de pagar R$12 mil. E aí ele indicou um geneticista em Belo Horizonte, nós fomos até Belo Horizonte. E assim, é tudo muito caro. Uma consulta em Belo Horizonte com um geneticista não é R$200.
É muito caro, fora a ida até lá. E ele olhou a Maria, assim, muito profissional, uma pessoa muito boa, e falou, olha, existe esse exame, chama sequenciamento do exoma, e a gente... mas eu já vi paciente sair daqui mesmo com esse exame sem diagnóstico. E explicou pra gente como que funcionava, que olhava os genes, pediu o exame, inclusive, dos pais para saber que era genético, né? Mas saber se era hereditário. E aí foi uma briga na justiça com o plano de saúde dela. E aí o juiz, graças a Deus, deu um liminar favorável e a gente fez o exame. E aí saiu o resultado. Eu lembro que no dia eu não fui, foram só os pais dela. E eu fiquei em casa cuidando dela e o pai dela gravando os áudios do médico. E aí eu só ouvi ele falando o nome da síndrome, né? A Maria tem uma síndrome genética rara. E ele falou assim, a Maria é um erro genético. A Maria é um erro genético. Então, os pais não apresentam gene defeituoso dela, né? E foi um erro. Na hora da divisão cromossômica, ela ficou com esse errinho e veio com essa síndrome rara. E aí a gente começou, meu Deus, o que é isso? O que é isso, né? Ele nunca tinha ouvido falar, o neurologista dela nunca tinha ouvido falar da síndrome. E a gente começou a pesquisar. E baixa artigo, tudo em inglês, em alemão. E aquela loucura. Aí eu não lembro quem achou um grupo no Facebook da síndrome dela, né? WSS. E aí o pai dela começou a procurar pessoas do Brasil e criou um grupo de WhatsApp. Hoje a gente tem, acho que 12 crianças diagnosticadas no Brasil, cada uma com a sua, né, com a sua especificidade. Não, elas não são todas iguais, a não ser o semblante, eles são muito parecidos, o olhinho bem pequenininho, o olhinho mais separadinho, eles são muito parecidos. E aí foi quando a gente começou a entender o que era. Mas assim, mesmo assim, a gente não tem estudo porque tem pouca amostragem, a gente sabe muito pouco. Os pais se prendem muito, né? Ainda mais porque a gente sabe como que a sociedade né? A gente tem preconceito, né? Que dentro, né, da pessoa com deficiência a gente chama de capacitismo, né? O preconceito. E a gente sabe que existe mesmo. Mas eu falo, né? Às vezes eu uso o meu Instagram, não uso da forma que eu queria. Oi, filho. Daqui a pouco você vai falar, espera só um pouquinho, tá? Eu gosto de usar bastante o Instagram para esse aspecto, né? Queria até usar mais, porque eu acho que existe muito ainda o capacitismo, você vê muito assim acontecer esse tipo de preconceito com criança deficiente, até por falta de informação. As pessoas não têm informação, né? Já vem aquilo cultural mesmo de você olhar a criança com pena. Você vê uma pessoa na cadeira de roda, você já tem, né? Você já sente aquele sentimento, né? Aquele sentimento de pena mesmo, de falar, gente, coitado, né? Tadinho, a gente tem isso. E a gente ouve isso. E todas as vezes que eu escuto, eu respondo assim super bem, eu sou muito tranquila em relação a isso, apesar que tem coisas que magoam mesmo, porque a gente como mãe vai, né, magoar. Mas eu sempre tento, de uma forma bem esclarecedora, tentar esclarecer para a pessoa, né? Que não existe vitimismo, não existe coitadinho, não existe doente, né? As pessoas têm muito disso de falar, ele é doente. Não, ele não é doente, ele é deficiente. É uma condição, ele tem uma condição diferente da minha, da sua, né? Da maioria das pessoas. É só uma condição diferente. É uma das minhas lutas, que é o seguinte, a pessoa com deficiência, ela luta 99% para sobreviver numa sociedade que é zero inclusão. Então ela se depara com um lugar sem rampa, com um lugar sem pessoa esclarecida, com um lugar sem um intérprete, com um lugar sem sinalização. E ela que tem que se virar para ela se dar bem ali. Para a pessoa que não tem deficiência, é 1% que a gente precisa de fazer para aquela pessoa ficar melhor. E muitas das vezes a gente não faz esse 1%, sabe? E pra gente fazer é muito mais fácil do que para eles. A gente vê muito, o bar tal é acessível. Não, não é. Porque você chega lá, você não consegue entrar com a cadeira de roda do seu filho.
Você chega lá, uma criança que troca fralda do tamanho da Maria Fernanda não tem onde você trocar. Então não é. Ele não tem acessibilidade. Que acessibilidade que ele tem? Se você vai numa loja, não passa uma cadeira de roda. Mas tem gente que acha que a gente reclama demais. Sabe, faz uma passarela com um poste no meio da passarela que não cabe a cadeira de roda. Então o que isso ajudou? A sociedade, porque eles são a sociedade, eles fazem parte da sociedade. E nós, como os cuidadores, também fazemos parte da sociedade. Inaugurou aquela pracinha linda no Matozinhos, achei maravilhoso. Que criança que usa uma cadeira de roda que pode brincar lá? Nenhuma. Porque eles não são vistos como gente. Eles não são. Eles vão brincar no que dá pra brincar, eles vão fazer o que dá pra fazer. Eles são a minoria, por que a gente vai preocupar com a minoria? Não tem que ser assim. Né? Só que eles, gente, eles são importantes pra gente. Eles são os amores da minha vida, da vida de todos os cuidadores com crianças com deficiência. E essas coisas vão machucando, vão magoando. Tudo para eles é muito caro, tudo é muita briga. Você tem que brigar com o plano de saúde, você tem que brigar com o município, você tem que brigar. Isso cansa. E daí acontece, às vezes, das crianças passarem, a gente vê que a criança fica curiosa. Porque primeiro que já vê criança na cadeira de rodas. Né? E a cadeira de rodas do Bernardo é uma que tem a estampa do Capitão América e tudo mais. Então, principalmente para os meninos, chama atenção. E eu já vi mãe não deixar o filho chegar próximo. Às vezes, por quê? Naquela insegurança, né? Depois ele vai falar alguma coisa que vai ofender. Não é nem por ser preconceito ou não, eu entendo isso, né? É realmente por isso mesmo, de ter aquele receio. Às vezes a criança, o filho perguntar alguma coisa que possa me ofender. Mas é o que eu sempre falo, gente, deixa. Né? Deixa a criança chegar, deixa a criança perguntar. Eu explico, pode conversar com o Bernardo não fala, mas ele ouve muito bem. Então, assim, tudo que as pessoas conversam, chegar perto, as pessoas perguntam, eu vou e respondo por ele, falo, oi, B, eu falo, oi com a titia, B. E se a criança chegar e perguntar, por que ele não fala? Eu explico por que ele não fala, por que ele não anda? Aí eu explico que ele anda assim, mas na cadeira de rodas, do jeitinho dele. A gente já ouviu, por exemplo, esse menino faz muita coisa, faz fisioterapia, faz isso. De um pai que o filho vai para a escola, tem aula de reforço, faz Kumon, faz inglês, faz judô, faz natação, porque o filho dele precisa ter um futuro melhor. Mas a minha não? Sabe? Então não dá para entender, infelizmente, essa sociedade capacitista que a gente vive. Isso ainda está muito enraizado. E eu vou ser muito sincera, antes da Maria Fernanda, eu sempre tive empatia, né? Ficava vendo as criancinhas, mas você não sabe o que é, até você entrar naquele mundo de verdade. Precisa ser um pouco mais falado, né? Sobre o TEA. Tem muito paradigma que precisa ser quebrado. Eu conheço pessoas até hoje que não vacinam os filhos porque acham que a vacina que causa autismo. Não, ele é muito amplo. Na verdade, se você pegar o que é o espectro autista, todo mundo se encaixa em alguma fase, em alguma coisa. Só que o Gabriel, ele se encaixa em muitos itens, diferente de mim. E às vezes, um barulho que ele ouviu ali, ele vai se jogar no chão. E aí a pessoa passa e fala, nossa senhora, cadê a mãe dessa criança que não tá corrigindo? Eu não tenho o que corrigir. Não. Ele tá em crise sensorial, você vai fazer o quê? Você vai bater? Ele tá em crise sensorial, você tem que esperar passar. Você tem que... Ali o cuidador que já tá adaptado, ele sabe o que tem que ser feito. Ele sabe. Eu já escutei isso também. Mas vocês têm certeza que é isso que tem que fazer? Tenho! Eu tenho certeza que é isso que tem que fazer. E ele fez isso ontem, gente. Ele colocou a mãozinha com a tinta, coisa que ele, pra ele, é como se fosse... Ele não aceita a mão suja de forma... E ele começou a fazer isso daqui pra gente. Eu falo que... Eu até posto às vezes, né? Pra alguns é só um enfeitezinho. A professora dele falou, faz que é pro seu pai. Aí ele fez. Aí se é pro meu pai, eu vou fazer. E aí ele fez isso daqui pra gente. Tá até ali, né? Do pai. Pra gente é muito importante isso daqui. Eu falo que eu vou guardar pra vida inteira, que isso é uma evolução muito grande do Gabriel. É uma coisa que ele não ele se supera. De forma alguma ele se supera. E assim, gente, são muitos detalhes, né? Se a gente for falar aqui, é muita coisa. Ele tem seletividade alimentar. Ele vomita dependendo da textura. Ele vomita muito, mas muito mesmo. A gente tem que segurar ele, porque senão ele vomita a casa toda. Então, é muito além do que as pessoas imaginam.
é muito além dele ter cara ou não de autista, sabe? Espero, né? Eu aprendi muito a esperar com ele. E principalmente na parte da religião. Eu não tinha muita confiança em Deus. Eu só ia na igreja. Não tinha aquela conexão. Só que agora eu tenho muita conexão com Deus. Eu espero. Tudo que eu quero eu entrego para Deus em relação a Ele também. E todo dia é um aprendizado novo. Porque a gente brigava muito. Eu e meu esposo, a gente brigava muito. E quando o Antônio nasceu, parou. Que tudo virou bobeira. Tudo que... As coisas graves virando bobeira. Porque tem coisa mais importante para se preocupar, né? Eu acho que, na verdade, nós que somos... nós neuroatípicos, né? Que a gente fala que nós somos neuroatípicos, nós que somos diferentes. Porque a gente que fica contornando a vida, a gente que fica tentando agradar todo mundo, a gente que fica sorrindo quando a gente não quer sorrir, eu acho que, na verdade, eles que são os verdadeiros. Eles que são a verdade, sabe, gente? De verdade. E eu vejo isso muito no Gabriel, essa verdade. De eu não gosto de você, eu não gosto disso, eu não quero comer isso daqui, eu não quero ir. E o diagnóstico não serviu para mudar ele, serviu para mudar a gente. A gente mudou demais. A forma de como a gente fazia para dar banho, para pôr ele para dormir, que ele também tem problemas com sono. Ele não gosta, ele botou na cabeça dele que ele não quer dormir. Então a gente teve problema com isso. Então a forma de fazer as coisas, de levar ele nos lugares, de passear com ele, fazer coisas fora da rotina dele. Tudo a gente aprendeu. O serviu pra gente aprender, porque ele não mudou nada. Porque a maternidade realmente é um ensinamento, a gente aprende todos os dias, né? Eu friso muito que eu sou muito agradecida a Deus, muito mesmo, porque as minhas 3 gravidez, né, foram difíceis. A primeira aconteceu o aborto, a segunda foi a prematuridade e da Melinda também eu tive várias intercorrências. Então, assim, todos são milagres de Deus na minha vida. E eu aprendo diariamente, né? Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Aprendo com a serenidade do Bernardo, com a tranquilidade dele. Aprendo com o turbilhão que é o Lorenzo, né? Aprendo muito com o carinho, com o amor que ele tem com o irmão. Às vezes até emocionante, a gente se emociona com o cuidado que ele tem com ele, né? Aprendo muito com a Melinda também, que é um bebezinho de 4 meses, que eu estou vivendo uma maternidade com ela que eu não vivi com eles, que é questão da amamentação, é questão de não ter sido prematura, né? De ter nascido, de ter fluído tudo muito bem no parto, e o puerpério também foi super tranquilo com ela. Então, assim, são ensinamentos diferentes, né? 3 serzinhos maravilhosos que me ensinam diariamente, cada um da sua forma, do seu jeitinho. O Gabriel, eu falo que ele veio, ele veio para iluminar a nossa vida, de verdade. Ele é uma criança, ele não existe. Eu falo que ele não existe, né, amor? Eu até choro. Ele é carinhoso, ele fala, às vezes ele vira pra gente e fala assim, do nada, gente, eu te amo. Ele fala assim que ama a gente a cada 10 minutos, ele abraça, beija. E não é uma característica do autista. Ele veio para mostrar muita coisa pra gente. Se a gente às vezes tá nervoso discutindo, ele fala, gente, para de brigar. A Rafa é uma leonina com ascendente em leão e lua em leão. Aparecidíssima a Rafaela. Muito alto astral. Ela já acorda tomando benção, dando bom dia, falando eu te amo. E aí, se ela vê câmera, ela já começa. Se ela vê alguém prestando atenção no que ela faz, ela já se destaca mais ainda. Muito independente, completamente independente. Crianças da idade dela ainda não almoça sozinha e ela fala, pela, mãe, pela. Porque é ela que tem que almoçar sozinha, ela que tem que fazer as coisas sozinha, põe em bolsa, dá tchau. Então, assim, totalmente despachada, muito comunicativa, muito esforçada de tentar, de ficar ali tentando até conseguir. Então, assim, eu acho que a Rafaela, ela veio preparada para todos os desafios que tem por aí, porque ela eu consigo, pela, que eu consigo. O Antônio é essa pessoinha alegre aqui, ó, trouxe alegria. Opa! Ele é bem tranquilo, risonho. Vai com qualquer pessoa, né, amor? Pode conversar. Conversa.
Nem conhece, tá conversando. Já quer ir no colo. Gulosinho, come muito. Olha, Maria é o melhor presente que eu poderia ter ganho na vida. Ela, com as limitações dela, me ensina muito mais do que eu a vida toda tenho para ensinar para ela. Aprendo mais com ela do que, repito, do que eu tenho para compartilhar com ela. Ela é maravilhosa. Não é só porque é minha neta, não. Ela me fez enxergar a vida de outra maneira. Eu não sou bom com palavras, não, mas só tem dizer que, para mim, ela é mais que especial. Através da Maria, estamos podendo ajudar outras crianças. Então, olha só, é um ciclo. Sim, eu falo para toda mãe e pai de autista, sabe, gente? Eu tenho conhecidas que tive alunos, e eu sempre falo, nossa, se a gente começar a compreender eles e entender realmente o que eles querem, a gente nunca vai ficar querendo, porque a gente tem uma história da criança sair do espectro, né? Ela sai do espectro autista, que é o que toda a sociedade pede, mas até onde isso faz bem para ele? O espectro para ele, às vezes, é a zona de conforto que ele tem, de ser feliz, de não sofrer. Então eu não tenho que ficar trazendo ele para o nosso mundo, é a gente que tem que entrar no mundo dele. Eu... No respeito. É o respeito, exatamente. Já ia falar isso. Sabe, eu acho que, às vezes, esse mundo fechado que ele tem, ele estar fechado no mundinho dele, do dinossauro, ou dele querer ficar dentro do quarto, é o que faz ele bem. Sabe o quanto que faz triste pra ele, às vezes, eu obrigar ele a fazer alguma coisa? Isso, pra mim, é muito importante. Eu não obrigo ele a fazer que isso, o nada. diagnóstico fez a gente mudar a compreensão da É gente. Importante, gente. E tratar uma criança de 3, quase 4 anos como já alguém que tem atitude, que resolve as coisas dele. Então, tratar ele com mais respeito. Não é aquele pai e a mãe que fica, vai fazer isso que eu te mando, etc. Não. Você faz o porquê que você precisa fazer, né? E as atitudes dele também, que ele explica, justifica pra gente. Então, a gente trata ele como um adulto miniatura. Eu acho que se eu começar desde criança, né, no futuro, a gente vai ter pessoas que vão ter mais conhecimento, né, das outras pessoas com deficiência, e a inclusão vai acontecer de uma forma realmente verdadeira, vai fluir muito melhor, né, porque eu falo que hoje em dia a gente está caminhando em passinhos de tartaruga mesmo, bem lento, né, essa inclusão tanto dentro das escolas, tanto fora, né, existem muitos locais que a gente não tem acessibilidade, né, não dá pra gente ir com... Mamãe vai cantar depois. Não dá pra gente ir com cadeirante, por exemplo, que é a questão do Bernardo, a gente não tem acesso, né? É você tratar a criança como um ser humano, sim. Ele é único, ele é importante, ele precisa de respeito. Porque a gente sempre foi criado assim, meus filhos respeitavam meu pai não podia nem olhar. Não é assim que a gente tem que criar uma criança. O tapa, bater, a gente faz coisa errada todo dia. Eu sempre falo sobre isso. E a gente não apanha. Né? Quantas vezes você faz coisa errada, quantas vezes ele erra, eu não bato nele, por que eu vou bater no meu filho? Ele pode fazer tudo que o Lorenzo faz, de uma forma adaptada, né? A gente tem um colete que a gente coloca na frente, ele fica em pé e a gente brinca de esconder pela casa, ele joga a bola com o Lorenzo, né? Então tudo do jeitinho dele, de uma forma adaptada. A gente quer igualdade, a gente quer que a Maria Fernanda seja tratada com as mesmas possibilidades do Joãozinho, que é neurotípico. Que pode correr, que pode brincar, que pode ter ou não uma profissão futuramente.